a mulher que sobreviveu ao genocídio de Ruanda e hoje dá palestras contando como foram esses dias de terror. Conheça Immaculée Libagiza e o episódio que ficou conhecido como um dos mais sangrentos genocídios da história. Talvez você não a reconheça pelo nome, mas o livro que ela escreveu é sucesso de venda e foi traduzido para 27 idiomas. Sobrevivi para Contar é o relato da ruandesa Immaculée Libagiza sobre os 3 meses em que ela passou escondida em um banheiro para escapar da morte. Foi a rivalidade entre a maioria Hutu e os Tutsis que configurou o genocídio de Ruanda no ano de 1994, quando cerca de 134 milhões de dólares foram gastos e mais de 500 mil pessoas mortas, principalmente a golpes de facão e de machado. Muito se diz quando se estuda a história ruandesa que a colonização belga é um dos fatores determinantes. Não, é um dos fatores. Antes dos belgas, a posição social que Tutsis e Hutus possuíam eram, na verdade, legitimadas pela tradição. Cada um tinha a sua função social e cada um fazia a sua função social. Inclusive, nada impedia de um Tutsi se tornar um Hutu. Com os belgas, você acaba introduzindo uma série de questões modernas que vão minando com a tradição local. Então, a posição social que antes era legitimada pela tradição acaba se perdendo e aí a rivalidade começa a aumentar. E o catolicismo também vai ser um dos fatores principais para ocorrer o genocídio. Aí está justamente um dos assuntos mais tabu quando se fala no genocídio de Ruanda, o papel da Igreja Católica. A alta cúpula da Igreja Católica Ruandesa estava vinculada ao poder do Estado, inclusive foram os principais bispos de Ruanda que autorizaram a matança em igrejas, né, que até então os próprios ruandeses não queriam cometer o crime dentro de igrejas por serem católicos, e quem vai autorizar isso vão ser os bispos e alguns padres. O baixo clero normalmente estava vinculado a tentar ajudar a população. Se para a história a religião ainda é um ponto de interrogação, para Immaculée ela parece ser questão resolvida. Em visita ao Brasil, para promover seu livro e visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ela contou como a fé e o perdão mudaram a sua vida. When forgiveness sank in my heart, it was almost like an understanding, a realization to realize that, wait a minute, I was going to be angry with 8 million people, many innocent children who have never done nothing. So what I realize is that when we hate, most of the time we think if we forgive, we're going to condone the wrong, or if we forgive, is to give them the permission to do the wrong to us. But when you forgive, is to see the wrong they did objectively. If somebody still doing what the wrong they're doing, even if you put them in prison, it's okay, but the intention changes. When that sank in my heart, I thought the only thing I can do to make any change is to pray for them, because I truly believed in prayer, that prayer can change things. And if prayer can protect me from people who are trying to kill me, it can change the hearts. Apesar de Immaculée não representar grande parte da população em termos socioeconômicos, a memória dela durante o genocídio é também bem interessante. When I'm writing, and from the first time I wrote, I was writing for people who have been asking me, how do you smile? How do you keep being yourself? How do you dream? How do you trust after all you have gone through? However, when I'm writing today, now I have the intentions. I know now we are all the same at heart. We all struggle with the same things. We all struggle to forgive. We all get hurt sometimes. And sometimes we don't know how to get rid of that. So to be an instrument of giving hope to another person. Quando eu comecei a estudar o genocídio, eu dizia que era pouco documentado. Mas hoje nós temos uma série de documentações interessantes, né? A gente podia separar tanto dentro da documentação oficial, que nós já temos um maior acesso, documentação oficial da ONU, do próprio governo ruandês, nós temos bastante coisas. O que realmente é defeituoso ainda é o estudo da história de Ruanda. Vai ser normalmente é muito simplista, muito objetivo, tentando respostas rápidas, né? O próprio filme Hotel Ruanda, ele é um filme
é muito bonito realmente, mas as explicações que eles colocam lá são realmente muito simplistas para o que realmente ocorreu. Quando se estuda a história de Ruanda, você fica estudando praticamente a ação da ONU, porque a ONU não agiu, então uma explicação muito comum para o genocídio ruandês é que ele ocorreu porque a ONU não fez nada. Bom, mas na história, se ninguém faz nada, não acontece nada. Então, não é que é culpa da ONU. Ela poderia realmente ter evitado. Ela mediu menos esforços do que em outros processos históricos. E é sempre importante ressaltar também que muitos países africanos não esperam muita coisa da ONU. Eu mesmo, quando estive na África do Sul, eles diziam isso, né? Eles não se sentiam membros da ONU. A ONU é um órgão para eles ocidental. Se é o peso dessa história que leva milhares de pessoas às palestras de Maculê, como aconteceu 2 vezes em São Paulo, no Teatro Tuca, lotado, ela contou que finalmente encontrou a paz para seguir adiante e ainda deixou um conselho para os líderes mundiais. The thing is, when we are driven by power, by greed, by money, we are blinded. We don't see that ahead of us we are going to hurt ourselves. We're going to hurt our people, and we're going to regret it one day. But in the moment when we are seeking power, it feels so strong, like you are a winner. Be smart, and the smart way is to love and to care for other human beings, to invest in people, especially when you are a leader. You entrusted so many people, you entrusted families. That what to me a good leader should do. Forget about yourself, and God will take care of you, and care for others.